Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, e deixe aberto aí por enquanto, porque nós vamos fazer essa leitura daqui a pouco, mas não apenas pensando nesse momento aqui, mas fazendo uma conexão com o Novo Testamento. Uma das chaves, uma boa chave de interpretação da Bíblia é ler a Bíblia olhando para Cristo, uma leitura cristocêntrica. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas eu quero lhe convidar nessa noite a refletir sobre o tema Celebre o Cordeiro, ou Celebrando o Cordeiro. Há alguns anos atrás, para ser mais preciso, na Páscoa de 2011, um saudoso e um dos maiores e melhores teólogos que nós já tivemos em nosso país, e ele faleceu alguns anos atrás, o saudoso pastor Isaltino Gomes Filho. Ele tem um texto, esse texto você acha fácil na internet, é só buscar lá no Google. O título do texto que ele escreveu é o seguinte: é o cordeiro e não o coelho. Então, o pastor Isaltino ele vem discorrendo então sobre a importância de adorarmos o cordeiro e não ao coelho. E esse texto, como eu disse, já tem 12 anos que foi escrito, né? Foi escrito em 2011, mas eu tenho total convicção que ele é muito atual para os nossos dias. Por isso, quero reforçar a importância de celebrarmos o Cordeiro Pascal, que Paulo vai dizer, então, que é Cristo, e nós entendemos que é Cristo. Bom, falar sobre Páscoa, a gente talvez precise voltar um pouquinho e ir até o Egito, diante da opressão que o povo de Israel vivia ali no Egito, e viveu isso durante 430 anos. Então, Deus escolhe um homem chamado Moisés e o envia para retirar o seu povo daquele local. A Páscoa, então, ali é instituída, pois naquela noite que foi morte para os egípcios, foi libertação para os hebreus. A Páscoa, para uns, o juízo, para outros, que é o caso do povo de Israel, salvação. A diferença e o que fez diferença entre o livramento da morte e a morte dos primogênitos se deu pelo sangue do cordeiro que foi imolado naquela noite e foi aspergido, foi marcado ali nos umbrais de cada residência do povo hebreu ou do povo judeu. Deus ouviu o clamor daquele povo, aquele povo que tanto padecia e tanto sofria em terra estrangeira. Aquele povo em que queria seguir e sair daquele local. E o pedido a Faraó era: deixe o meu povo ir. Mas Faraó endureceu o seu coração. E nós vamos ver Deus agindo, intervindo de forma poderosa e miraculosa ao longo das 10 pragas do Egito, até culminar na última praga, que era a morte de todo o primogênito, não apenas de seres humanos, mas de animais também. O golpe final, o golpe fatal, foi a morte dos primogênitos. Foi a 10ª praga. E o único meio para que o anjo da morte não adentrasse a uma residência e levasse a cabo a morte dos primogênitos era a marca do sangue do cordeiro nas portas ou nos portais. Era a única forma de salvação. Era o sangue do cordeiro. Não havia e não houve nenhum outro meio de livramento. Onde o anjo encontrasse o sangue, ele passaria de largo, ele não adentraria. Então, onde ele não encontrasse, ele entraria e então executaria o juízo de Deus. A Páscoa para nós
foi o dia e é um dia de libertação. É um dia de independência, libertação da opressão, independência para termos agora o direito de escolher a quem seguir e servir. Tendo feito esse panorama aí, tentado contextualizar, vejamos lá o livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler os 13 primeiros versos desse capítulo. E aí eu peço a sua paciência e sua atenção nessa leitura. Êxodo capítulo 12, que é justamente onde se dá a instituição da Páscoa. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Verso 10. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira, o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Aqui está a instituição da Páscoa. E a Páscoa nos mostra que Deus salvou o seu povo, Deus livrou o seu povo da morte, através do sangue do Cordeiro. Por isso, o convite nessa noite é para que celebremos, e devemos celebrar, aquele que morreu e ressuscitou. Celebrar o Cordeiro e não o coelho, como o saudoso pastor Exaltino Gomes Filho um dia escreveu. Celebremos o Cordeiro. Celebremos então o Cordeiro, porque ele é divinamente apontado, divinamente escolhido. O Cordeiro foi escolhido cuidadosamente pelos hebreus, para que quando chegasse aquele dia, eles então seguiriam todas as instruções que Deus havia dado ao povo através de Moisés. Da mesma forma, o Cordeiro Pascal, ele foi escolhido por Deus. Ele foi preparado para um tempo certo. Ele vir ao mundo, ele nasceu, viveu e morreu. O Cordeiro Pascal, ele não apenas foi escolhido, mas foi apontado e foi enviado.
No domingo passado eu falei sobre João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o cordeiro tinha esse significado. No Antigo Testamento, a gente vai ver isso, por exemplo, na experiência em que Abraão teve com Deus, onde Deus pede a Isaac. Isaac era aquele menino e já era um adolescente, e o Isaac nasceu na velhice já de Abraão e Sara. Abraão com 100 anos, Sara com 99 anos. Algo que somente Deus poderia fazer daquele casal gerar, então, uma criança. E aí, quando Isaac tinha aproximadamente 13 anos de vida, Deus fala assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, e me oferece em sacrifício. E Abraão assim o fez. Abraão se dirigiu para o local em que, então, ele iria sacrificar a Isaac. Mas veja o que acontece em Gênesis 22, versos 7 e 8, por favor. Quando eles já estavam no monte em que Abraão iria sacrificar o seu filho, diz assim, Gênesis 22, versos 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nós já preparamos tudo, nós já arrumamos tudo, mas onde está o cordeiro para que venhamos a sacrificar ao Senhor? Aí o verso 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E o texto diz, se você continuar a ler, que então Abraão amarrou a Isaac, e quando ia dar o golpe fatal, Abraão viu um animal preso entre os arbustos, e ali estava aquele que seria sacrificado. Assim como Deus providenciou o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, Deus providenciou o cordeiro que é Jesus, o Cristo, o Messias, para morrer em meu e em seu lugar. E aí, quando a gente então olha para o Novo Testamento, olhando para o texto de Êxodo e avançando há mais de 2000 anos à frente, na expectativa que o povo tinha da vinda do Messias, daquele que iria libertar o povo, e a expectativa era de um libertador de ordem política. Alguém que iria libertar o povo da opressão do Império Romano. Mas Jesus estava muito para além disso. Então, quando João Batista, e hoje pela manhã eu falei sobre isso, João Batista avista Jesus pela primeira vez, lá em João capítulo 1, verso 29. João Batista vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, que era primo de Jesus, reconhece que ele estava diante do Cordeiro, que iria ser sacrificado no lugar dele, mas na verdade, no lugar de toda a humanidade. E aí, a pergunta, onde está o Cordeiro, foi respondida. Estava diante deles com Jesus. Certa feita, um eunuco, lendo uma parte do livro de Isaías, do profeta Isaías, sem entender muito bem, o eunuco etíope, na sua viagem de volta para a sua terra, vai ser então interpelado por Filipe, um dos discípulos de Jesus. E veja lá o que Filipe vai dizer ao eunuco, Atos capítulo 8, verso 32.
ou veja o que está registrado em Atos capítulo 8, verso 32, por favor. Diz assim: e o lugar da escritura que lia era este. Então o eunuco estava lendo uma parte daquele livro. E dizia assim: foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Aí você pode estar se perguntando, mas pastor, como o eunuco estava lendo aquilo e sabendo o que estava por acontecer? Sim, porque ao longo da história, ao longo do Antigo Testamento, Deus avisou e anunciou que ele já havia escolhido o cordeiro e aquele que seria enviado por ele. Por isso que Isaías vai falar do cordeiro. Por isso que Isaías vai falar daquele que seria imolado em nosso lugar. O apóstolo Paulo também disse que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Veja, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Olha o que Paulo vai dizer aos seus leitores ou aos seus ouvintes. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Agora o finalzinho, a parte B desse verso. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, o desafio ou o convite nessa noite é que venhamos a celebrar o Cordeiro divinamente apontado, enviado, escolhido por Deus. Ele foi enviado para reconciliar o homem com Deus, para nos libertar, assim como aquele cordeiro que foi imolado na época de Moisés, fez com que aquele povo não fosse condenado à morte e fosse liberto da escravidão. Também o Cordeiro Pascal, que foi enviado para nos libertar da escravidão do pecado e ainda mais da condenação eterna. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Celebre o Cordeiro que foi escolhido, que foi enviado por Deus. Mas, voltando ao texto de Êxodo, capítulo 12, verso 5, os hebreus deveriam escolher um cordeiro, ou dependendo das posses da família, se fosse uma família de muito poucas posses, deveriam escolher um cabrito, e um cabrito ou um cordeiro por família, mas ainda mais, havia uma característica. No verso 5 de Êxodo capítulo 12, diz que aquele cordeiro deveria ser sem defeito. Olhando para Cristo, o que Paulo chama de nosso cordeiro pascal, Jesus é o cordeiro perfeito. Ele é o filho amado do Pai, em quem há no coração do Pai todo prazer, toda alegria, toda satisfação. Tentando comparar o sentimento, e é claro, de Deus para com Jesus é infinitamente maior, mas assim como uma mãe ou um pai tem prazer no seu filho, tem uma alegria no seu filho, assim Deus Pai também tem alegria para com seu filho, seu único filho, o Cordeiro sem defeito. Veja lá, Marcos capítulo 1, verso 11, o que está registrado sobre Jesus e sobre o que habitava e habita no coração de Deus Pai para com Jesus, o Cordeiro pascal. Marcos capítulo 1, verso 11.
Diz assim: então foi ouvida uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou algumas versões está: Tu és o meu filho amado, que me dá grande alegria, que me dá satisfação, que traz prazer a mim. Esse cordeiro sem defeito, ele foi obediente até a morte. E é importante lembrar, morte de cruz. Esse cordeiro sem defeito, ele não atacou os seus algozes, ele não se defendeu, mas, assim como estava escrito lá no texto de Isaías, como uma ovelha muda, foi para a cruz. E ainda mais, quando atacado pelos seus algozes, quando torturado pelos seus agressores, ele não revidou, e ainda mais intercedeu por eles, porque pediu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é o nosso cordeiro pascal, o cordeiro sem defeito, imaculado, impecável. E é muito interessante que, mesmo ele não tendo pecado, ele levou sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, todo o nosso pecado. Aquele que não conheceu pecado. Pedro vai dizer que fomos remidos pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja lá a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Por favor. 1 de Pedro, lá no finalzinho, quase perto de Apocalipse, folhas antes aí do livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do seu modo do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Agora o verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem o quê, queridos? Sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo. O sangue de um cordeiro sem defeito. Um sangue do cordeiro sem mácula. O sangue de Cristo. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Avance talvez uma ou duas folhas e veja lá, 1 de João, capítulo 3, verso 5, por gentileza. Olha o que diz o texto. 1 João, capítulo 3, verso 5. Diz assim: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nele não há pecado. Pense bem, reflita sobre isso. Alguém perfeito, sem pecado, inocente, se propôs, foi enviado, foi escolhido para morrer em meu e em seu lugar. Eu costumo dizer, e tenho muita convicção sobre isso, que o que segurou Jesus na cruz do Calvário não foram os pregos ou os cravos, e até mesmo alguns vão dizer que foi atado nos membros superiores, em suas mãos, a uma corda. Não foi, ou não foram os cravos que seguraram Jesus na cruz do Calvário. Mas o que segurou Jesus da cruz do Calvário foi o seu amor que ele tem por mim e por você. Foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Querido, foi ali pela cruz que um dia eu vi meus pecados sendo levados por Jesus, aquele sem defeito, imaculado, inocente,
que morreu como pecador em meu e em seu lugar. Por isso, celebre, mas celebre o Cordeiro imaculado. Celebre o Cordeiro sem defeito. Como João vai dizer, aquele em que não havia pecado. Mas ainda, celebre o Cordeiro que derramou o seu sangue. Peço para você voltar comigo lá ao texto de Êxodo, capítulo 12, porque nós vamos ler mais alguns versos que nós não lemos na nossa leitura inicial. Do verso 21 ao verso 24. Veja aí, por favor. Êxodo capítulo 12, do verso 21 ao verso 24. Diz assim: Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Agora, olha o verso 22. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tome um feixe de ramos de isopo e molhem-no com sangue. Isopo era como se fosse você pegasse um molho hoje de salsa e de cheiro verde. Então era mais ou menos a ideia aí. Então, como você pegasse um molho de salsa ou de cheiro verde, né? E colocasse, aqui o texto diz, nos umbrais, né? Aí o verso 22. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer. Então, era para marcar ali aquelas casas com o sangue do cordeiro, nos umbrais ali, ou nos caixonetes que a gente chama. Diz assim: Pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas, quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Verso 24. Lembre-se de que essas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Aí, queridos, quando a gente lê esse texto, a gente chega a algumas conclusões. Não é a vida do cordeiro que salva. Não é o exemplo do cordeiro que redime. Não é e não foi a presença do cordeiro naquela família que livrou aquela família da morte. Mas o que livrou aquela família da morte foi o sangue do cordeiro. O cordeiro precisava ser morto. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E o autor da Epístola aos Hebreus vem reforçar isso, quando fala sobre esse cordeiro escolhido, enviado, apontado por Deus, esse cordeiro sem defeito, esse cordeiro que foi sacrificado. Veja lá Hebreus capítulo 9, verso 22, por favor. Hebreus 9, verso 22. Diz assim, Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão. Ou algumas versões, sem derramamento de sangue, não há perdão. O sangue de Cristo, ou foi o sangue de Cristo, que nos trouxe perdão. Jesus,
ele foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. A gente fala da morte vicária de Cristo. Há uma linguagem, uma palavra muito comum em nosso meio, mas às vezes a gente não se dá conta do que ela significa. Uma morte vicária. O que é vicária? Substituta. Foi uma morte substituta, porque aquele sangue derramado na cruz do Calvário não deveria ser de alguém inocente, de alguém imaculado, de alguém perfeito. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário deveria ser o nosso, deveria ser o meu e o seu, que somos culpados, que somos maculados pelo pecado, que somos pecadores. Mas a diferença é que em Cristo e através de Cristo, nos tornamos pecadores redimidos. Por isso que dizemos que é o sangue de Cristo que nos lava e ainda faz o quê? Nos purifica de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer iniquidade. É como se o Senhor pegasse a nossa vida e a história da nossa vida toda manchada por erros, por falhas, por pecados, e através de Cristo, da morte de Cristo e do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, então nos desse uma folha em branco, para podermos reescrever uma nova e bela história. Eu gosto muito de textos como a gente encontra no livro de Jeremias, que diz que o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas para isso, é preciso que se faça ou se cumpra o juízo de Deus. E se cumpriu através da morte de Jesus. Deus fez cair sobre Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, a iniquidade de todos. O inocente morreu pelo culpado, ou pelos culpados. Por isso, nessa noite, celebre o Cordeiro que derramou o seu sangue por mim e por você. E por último, e não menos importante, celebre o Cordeiro que morreu, mas que ressuscitou. Ele está vivo. Por isso que se há um símbolo, e o maior símbolo para nós do cristianismo, não é a cruz com alguém preso à cruz, mas é a cruz vazia, porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, celebre o Cordeiro que morreu em meu e em seu lugar, o Cordeiro que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, mas o Cordeiro que está vivo, está em nós, no meio de nós, e age através de nós. Veja Apocalipse capítulo 1, verso 18. Por favor. É o último texto que eu quero ler com você nessa noite. Apocalipse capítulo 1, verso 18. E aqui nós temos a fala do próprio Cristo ressurreto se dirigindo a João. E diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Quando o Cristo ressurreto se revela a João, na ilha de Pátimos, ele vai dizer a João, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. A Maria Madalena, junto com as outras mulheres, quando foram, ainda antes do nascer do sol do domingo, para terminar de embalsamar o corpo de Jesus, que estava no sepulcro, numa pequena caverna, e naquela caverna, então, havia uma grande pedra que estava a cobrir ali, ou a fechar aquele sepulcro. Quando ela chega ali e vê
a pedra removida, e havia uma preocupação grande de quem iria remover, então os anjos provavelmente já haviam removido aquela pedra. Ela vai anunciar aos outros que ele não mais estava ali. Mateus 28:6 vai dizer: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava. E as primeiras pessoas que ela encontra foram João e Pedro, e eles foram lá ver. E o texto diz que João, então, correndo mais rápido do que Pedro, entrou, ou avistou ali, ao longe, aquela tumba, e ele correu, entrou, viu e creu na ressurreição de Jesus. Por isso, celebre o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. O livro de Apocalipse nos aponta para o Cordeiro de Deus, aquele que está vivo, que está no trono, que está à destra do Pai, que reina, aquele que ou um dia, todo joelho diante dele há de se dobrar. Celebre a esse Cordeiro que está vivo. Por isso, a Páscoa, ou na Páscoa, lembre-se de celebrar ao Cordeiro. Lembre-se que a Páscoa é o momento de celebrarmos libertação. Libertação do pecado e da condenação eterna. Celebre aquele que foi divinamente apontado, escolhido e enviado por Deus. Celebre o Cordeiro sem defeito, inocente, imaculado, que morreu em meu e em seu lugar. O inocente que morre pelos culpados. Celebre o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. Por isso, lembre-se sempre que eu disse hoje pela manhã que no sábado, para muitos, foi um dia de grande tristeza, foi um dia de decepção, porque aquele a qual eles confiaram suas vidas e eles caminharam como discípulos e discípulas fiéis dele ao longo de 3 anos, havia sido crucificado. O sábado, que talvez representa um dia de medo, porque se fizeram isso com Jesus, o que hão de fazer conosco? Mas tem os nossos dias de inquietação, de medo, de decepção e de tristeza. Mas não para por aí. Quero lhe dizer que depois do sábado, sempre vem o domingo. Domingo é dia de renovar as esperanças. Domingo é dia de alegria. Domingo é dia de celebração, de celebrar aquele que morreu, mas ressuscitou. Domingo é um dia de renovar as nossas esperanças. Domingo é dia de trazer novo ânimo ao coração, porque Cristo ressuscitou, porque Ele vivo está. E aí, querido, querida, o meu desejo, a minha oração é que nós possamos celebrar ao Cordeiro. Por isso, não apenas nessa data em que separamos para lembrar e celebrar a ressurreição de Cristo, mas todos os dias celebre o Cordeiro, aquele que morreu, mas ressuscitou. Porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. E se assim o é, se você deseja a cada dia celebrar esperança, celebrar novos horizontes, celebrar o Cordeiro, eu convido a você a se colocar de pé e nós vamos terminar esse culto cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã.